como é que funciona essa negociação? Criado uma startup por ano. Movimenta mais de, acho que 6 bilhões de reais. Vocês pagam caro para as pessoas ou vocês dão participação? É problema de bilhão. Olá, muito bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Com MBA em Darden, nos Estados Unidos, Daniel Oelsner é um empreendedor serial. Criou várias empresas, foi consultor sênior da Monitor, do famoso Michael Porter, e atualmente é sócio da Fisher, uma venture builder que em 7 anos fundou 8 startups, com valor de portfólio que passa dos 400 milhões de reais. Daniel, obrigado por aceitar nosso convite, cara. Prazer ter você aqui. Super obrigado, Doni, Leandro. Que honra estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido e construído. E hoje estou entre craques porque, além de tudo, Leandro Guissoni, professor no Brasil, nos Estados Unidos, coordenador de MBA, sócio da Decoupling e duas coisas. Ex-colega de MBA do Daniel e vocês jogaram futebol também. Jogamos nos Estados Unidos, antes do futebol, antes do Messi. Né? Abriram o caminho pro Messi. Abrimos o terreno, né? E jogar pra valer, hein? Não é igual eu jogo, não. É coisa séria. Principalmente o Daniel. Pô, genial. Então vamos muito bater bom. uma bola aqui hoje e o assunto vai ser bom, hein? Vamos pro bate-bola e, olha, na época morava em Charlottesville, cidade pequena na Virgínia, o Daniel também fazendo MBA, escola super famosa, uma das top 5 lá nos Estados Unidos, e o Daniel fazendo MBA no segundo ano, já terminando o MBA, e eu lá no doutorado. Então, assim, enquanto eu estava buscando fazer artigos acadêmicos, ele estava fazendo startups, né? Então, vamos aprender bastante aqui com o Daniel, sem dúvida, nesse papo. Obrigado, Daniel, prazer te rever. Obrigado. Quero começar com o termo que eu falei ali no vídeo de abertura e talvez não seja tão familiar para todo mundo. O que é Venture Builder? Legal, então é um conceito novo que a gente está, na prática, desenvolvendo aqui no Brasil, que é você criar startups de forma serial e Venture Builder é você criar uma empresa, que é a Fisher, que faça isso de forma institucional e serial. Que é, então, você criar uma fábrica de startups, em resumo. Nos Estados Unidos isso, na verdade, já começou há 20 anos, começou bem no .com. Tinha uma empresa muito conhecida que chama Idea Labs, e antigamente tudo isso começou no termo incubadora, incubator. Porque é tão difícil você ter infra para você começar a fazer tecnologia, codar, ter acesso à internet. A gente começou a fazer isso em universidade, da infra básica, que é um computador, acesso à internet e pôr os jovens para trabalhar. Isso é incubadora, né? Isso se desenvolveu bastante, isso virou aceleradora, que daí é uma evolução no sentido de você resolver um problema do desenvolvimento da startup em algum estágio. Tem várias aceleradoras conhecidas já hoje em dia. E daí o conceito evoluiu para você não só ajudar na infra, ajudar no processo, mas você, na verdade, cofundar com empreendedores negócios. E negócios, para isso fazer sentido, tem que ser negócios muito potentes e disruptivos. Então, a Fisher tem esse propósito de ser uma venture builder, que é, então, em resumo, criar grandes negócios de tecnologia de forma serial. E aí o empreendedor já chega para você com um projeto ou não? Você pega um empreendedor que ainda não tem uma ideia e fala, eu acho que você é bom, vamos construir alguma coisa do zero. Sabe, Doni, que no final das contas, assim, a gente é muito procurado por empreendedores que vêm com ideias, mas dos nossos negócios, a gente acabou criando 8, mas a gente estudou mais de dezenas, mais de 3 dezenas de negócios, e é meio que meio a meio. Então, tem uma parte que é assim, é importante o empreendedor vir com a tese, que a gente fala que é a ideia, e buscar e ter essa inquietude de falar, puta, eu quero resolver isso aqui, eu já estou quebrando a cabeça há um tempo de como eu vou construir um negócio para essa ideia. E tem uma outra parte de gente que tem muita essa energia, ou tem muita vontade de empreender. No Brasil é muito difícil empreender. Nunca empreendeu e quer dar esse passo para o empreendedorismo. Mas muitas vezes é um profissional já com uma certa senioridade. As pessoas com que a gente faz negócio têm na faixa de 15 a 25 anos de vivência profissional. Então, como você, super sênior, super referência no seu mercado, quer dar esse passo pro desconhecido, não tem lugar melhor do que você aterrissar num lugar que já faz isso de forma serial e estruturada. Então, no final, te respondendo, a gente acaba
virando sócio de gente nesses dois contextos. É interessante fazer uma analogia. A gente já recebeu aqui o Semenzato, né? Fundador da SMZTO. Tem várias franquias que movimentam mais de, acho que, 6 bilhões de reais. E a tese dele, o que ele pratica, é justamente encontrar um especialista, sei lá, na área médica, odontológica, ou na área de varejo. E aí esse especialista, ele vai ser aquela pessoa que vai ficar super focada no negócio e o entorno dele vai ajudar que a pessoa fique focada no negócio porque vai cuidar do resto. Seja acesso a capital, seja outras decisões de negócio que têm que ser tomadas. Seria mais ou menos essa analogia, só que para startups? É um ótimo paralelo. Vertendo um pouquinho realmente para startups de tecnologia. Tá. Então, o componente de tecnologia é bastante importante para a gente. Então, a gente, em vários momentos, já começou a startup só tendo um fundador, com domínio de conhecimento específico. E a gente começou a evoluir para, vamos esperar ter 2 fundadores. Um com domínio de conhecimento do setor, ou que a gente fala da dor, e outro com conhecimento mais tecnológico ou de produto. Hoje em dia a gente tem feito já mais montar essa dupla. Geralmente, para a gente é uma premissa você achar pelo menos um que tenha uma dessas competências, né? Então, mas em resumo, a gente cria esse ecossistema ao redor do empreendedor e a gente desenvolveu uma metodologia para criar de forma serial os negócios. A gente tem, na média, criado uma startup por ano. Geralmente a gente acaba estudando um pouco mais do que uma tese por ano. E os processos são o seguinte, a gente estuda a tese, então o que é a tese, que é um termo até meio etéreo, assim, qual o problema que a gente quer resolver? Isso é uma coisa super importante. O problema, ele é grande, é problema de bilhão. Felizmente no Brasil tem bastante problema de bilhão. Então esse é um lado bom, assim, do lado do Brasil, de estar fazendo isso no Brasil, porque ainda a gente tem muitos problemas grandes para resolver. Então, a gente tem uma oferta de ideias, de teses, até que rica e diversa. Mas daí dá para resolver esse problema com tecnologia? Esse é o segundo passo que a gente chama de discovery. Discovery é você aterrissar o problema realmente numa dor que é tangível para alguém, para uma empresa, ou para um decisor, ou até no B2C, para um grupo significativo da população. Então, aqui também é uma virtude do método que a gente começa em casa, que a gente brinca na bancada, começar a fazer vários testes de ideias de produtos muito rápidos. Essa, então, daí foi uma evolução do método diferente de acelerador e diferente de incubador, porque a gente já começa a criar no ambiente da Fischer tecnologia, o famoso MVP, a gente começa a criar muito rápido e testar esse MVP para ver se ele começa a resolver o problema. E não só isso, se é fácil construir depois ele de forma completa, estruturada, e se vão pagar por isso. Porque é muito comum o empreendedor com muita energia morrer nesse momento que ele é muito apaixonado por uma tecnologia, que a gente fala muito apaixonado pela solução e não pelo problema. Então a gente resolve esses 2 passos literalmente na bancada, dentro de casa. É muito esforço da Fischer, mais do que o empreendedor, então por isso que não precisa ter um empreendedor com vivência de tecnologia. Ou mesmo que tenha, muitas vezes ele tem vivência de fazer o produto rápido, mas ele não sabe como testar essa tecnologia, porque ele é apaixonado pela tecnologia e não pela solução. Esse ciclo a gente consegue fazer em 12 meses, que é muito rápido. E aqui a gente resolve uma taxa de mortalidade muito grande para quem a gente fala que faz a mar aberto, né? Depois que isso vence, a gente começa a comprovar que tem os sinais de interação, tem uma massa crítica de compra, e a gente consegue testar preço do produto e afins, a gente começa a construir a companhia em si. Que daí aí vem o building de construção, a terceira etapa, que também é muito conduzida pela Fischer, tá? E que a gente daí tenta fazer 3 coisas bem críticas, né? A primeira, levantar dinheiro. Então a gente tem uma rede de mais de 80 investidores, desde pequenos anjos até fundos de venture capital ao redor da gente, com quem a gente já vai compartilhando a tese e a ideia antes, para quando chegar o momento de pedir dinheiro, eles já estão entendendo do que a gente está falando. O segundo ponto, que é a construção do time, e a gente tem a equipe de contratação, contratar as primeiras pessoas da startup é um fator muito crítico de sucesso, adequadas ao time fundador, adequadas ao problema. E o terceiro ponto, a gestão. Como você fazer a gestão de uma empresa de tecnologia, porque muitas vezes, como a gente falou, os empreendedores não tiveram essa vivência anterior,
ou se foram talvez um pouco particulares ou em outro contexto, não tão iniciante, já numa empresa de tecnologia mais madura. Então tem uma série de conceitos, de métodos de gestão, método ágil, por exemplo, de rápido desenvolvimento de tecnologia, que a gente embute na companhia para desenvolvimento de produto. O segundo método é mentalidade de crescimento. É meio que um jargão, a gente sabe disso, mas na prática faz sentido, porque a startup de tecnologia, mais adiante, ela vai ter que encarar a exponencialidade. Então tem vários... o Manuel Lemos, um super VC brasileiro, fala, startup, a definição deles é uma empresa que nasce grande. Mesmo ela crescendo na garagem ou na bancada, a cabeça já é grande desde a largada. Esse é um componente importante que o Manuel, por exemplo, olhava do empreendedor. E a gente tenta garantir isso, não só no empreendedor, mas na equipe para ir em diante. E depois é a gestão do crescimento, porque daí a gente começa a se retirar um pouquinho, então tem uma transição de gestão. O sócio Fischer começa a ter menos papel no dia a dia da companhia, a companhia começa a ficar mais autônoma, mas daí tem que começar a captar mais dinheiro, a equipe continua crescendo e começa a encarar a exponencialidade, e daí da nossa vivência a gente via muito mais um co-CEO ou um chairman, dependendo do momento da companhia, e começa a dar muito mais autonomia para a equipe e para a gestão. E pelo que eu entendi, então, o trabalho de vocês ajuda a diminuir as chances de mortalidade de uma startup, e fazer a curadoria até mesmo para investidores de risco, né? Porque se eu sou um investidor de risco e vocês vêm já com uma startup tendo passado todos esses milestones, todas essas etapas, então já vem com uma certa curadoria. E isso torna muito mais difícil, talvez, o Leandro com uma startup bater na porta do investidor de risco com uma ideia mirabolante que ainda está longe aí, talvez, de um product market fit, né? De você testar o quanto que aquela solução é aderente a uma dor no mercado. Exatamente. E assim, você que então cofundou o negócio, acompanha, vê que o investidor está olhando para diversos aspectos, não só para a ideia, que muitas vezes a percepção geral, assim, se eu tenho uma boa ideia, eu vou conseguir dinheiro. Pô, mas a ideia é maravilhosa. Não, são diversos aspectos que garantem a segurança. Quanto mais no início, tem o quê? Da qualidade da vivência do time empreendedor, mas também do tamanho do problema. Então, muitas vezes, assim, como eu falei, tem que ser um problema bilionário e bilionário de dólar, assim, gigantesco mesmo. Esse é um critério muito importante, porque senão não tem essa massa crítica de dinheiro ao redor do problema para a startup ficar muito grande alguns anos mais à frente. O segundo ponto ligado ao perfil do empreendedor é não só a vivência no problema, mas como ele é versátil na mudança. A gente fala um termo em inglês, mas é o growth mindset, a mentalidade de crescimento, para ele se transformando na jornada de construção de produto e da companhia, porque é uma companhia que tem que se transformar muito rápido. Então, são aspectos um pouco quantitativos, o tamanho de mercado, a tecnologia que você vai usar, mas tem muitos aspectos subjetivos no começo. Esse para o investidor de risco, muito do começo, onde tem muito risco. Então, tem uma parte de subjetividade muito grande. Mais adiante, os investidores, que a gente fala depois da Series A, Series B, C, tem o nosso caso clássico do Nubank, que vocês acompanham bem, fez diversas rodadas antes do IPO, daí a diluição do risco vai diminuindo bastante, e vai querer não se aproximando de um investimento tipo private equity, mais certo, de análises mais concretas e analíticas, financistas mesmo. Quando o empreendedor chega até vocês e vocês selecionam e formam essa parceria, como é um empreendedor que ainda está, em certo sentido, cru de empresa, talvez tenha bagagem, tenha conhecimento, tenha ideia, mas ainda não tem a estrutura, a empresa, a equipe e tudo mais. Eu imagino que para vocês se associarem, vocês mordem uma bela de uma fatia. Como é que funciona essa negociação? É a mesma com todos os empreendedores? A gente evoluiu, hoje a gente tem uma condição padrão, que a gente fica com 40% da companhia, que é a faixa normal de um cofundador. Então, se você se juntasse... Eu diria que até eu esperava mais. Então, na verdade, no começo do método, alguns anos atrás, até teve hoje em dia a gente chamaria de Venture Building, antes chamava fundo, que é a Rocket Internet, ajudou a cofundar, investiu a 99, a Mobile, várias empresas grandes,
eles tinham uma participação bem maior. O que acontece é que acaba desanimando o empreendedor e o empreendedor acaba virando executivo nessa jornada. Sim. Então a gente aprendeu isso, um pouco de já estudar outros casos, mas também na prática a gente aprendeu bastante construindo os primeiros negócios. E a gente encontrou esse 60-40 que a gente julga bastante equilibrado. E tem se confirmado bem adequado. Não só para o empreendedor ele manter estimulado, mesmo que seja uma dupla de empreendedores, ainda tem um percentual significativo, mas ainda para os investidores, porque eles querem que sim, o time empreendedor tenha uma parte significativa do negócio. Além disso, uma coisa que a gente aprendeu é de fazer o Stock Option Plan, né? Que então o que significa isso, essa sopa de letrinhas, né? É você dar mais participação para o time empreendedor, para a equipe, na verdade, durante a jornada da empresa. Esse é um ponto que ia, já aproveitando, porque Tá você falou, eu anotei aqui para perguntar depois, já que citou a segunda vez. No início de uma empresa, e eu já passei por esse dilema algumas vezes, você precisa de alguém muito bom, qualificado, dedicado, competente para ajudar a tocar a operação, o negócio. Só que no início da companhia, essa pessoa vai custar muito caro. Isso mesmo. Então você se depara com um dilema em que ou você traz gente talvez menos qualificada e mais barata, mas isso vai ter um preço também para você. Você economiza dinheiro, mas talvez não consiga crescer na mesma velocidade ou enfrente erros que não deveria ou poderia evitar. Ou você traz alguém muito caro no momento em que sua empresa não pode sangrar a esse ponto, ou você dá participação. Qual solução vocês fazem para atrair essas equipes no início de empresas que estão começando a ser geradas? Vocês pagam caro para as pessoas ou vocês dão participação? Não, é um pouco dos dois. Essa é a arte, daí por isso que vai nessa nossa expertise de montar a equipe. Quanto mais no começo, mais a pessoa vai tendo acesso à participação. Tá? Esse é um componente muito importante. Mesmo não sendo um co-founder, sendo da primeira equipe, essa primeira equipe começa a ter acesso à participação muito cedo. Tá? Isso é uma coisa importante a deixar claro, independente da senioridade, que é isso que você está falando, porque ele está bancando o risco do começo do negócio. E na prática, esses profissionais têm um custo de oportunidade, porque é uma startup muito iniciante mesmo, com um bom investimento, um profissional qualificado, ele vai receber meio que metade do que ele poderia receber salário referência no mercado. Então você vai compor essa cesta, que ou não, ele vai ter um salário adequado, mas é adequado para o contexto de startup, que é meio que metade do que ele poderia numa grande corporação, com ações da empresa. Tá? Essa é uma coisa que a gente já meio que discute muito da largada. A segunda coisa que é realmente esse ecossistema Fisher, né? Então a gente consegue hoje em dia dar alguns benefícios para o funcionário, dar uma garantia de acesso, de escritório, de ambiente totalmente adequado. E se porventura você trouxe um funcionário que não está fazendo sentido já mais, porque a companhia mudou de patamar e ele gosta muito de voltar e ficar fazendo só em startup do começo, ele tem acesso a outras startups do ecossistema e os profissionais ficam orbitando ao redor do nosso ecossistema. Então, por isso que a gente acabou gerando muitos empregos e as pessoas acabam ficando no ecossistema da Fisher, independente de qual startup ela está trabalhando no momento. Isso é interessante, porque daí você consegue realocar essas pessoas. Exatamente. Às vezes, uma startup precisou acelerar algo que contratou, 30 pessoas. No mês seguinte, precisaria demitir as 30, vamos supor. E aí você consegue... Isso, e se é complementar, a gente dá independência para a gestão, então e é importante que o empreendedor tenha essa pressão mesmo, assim, que é realista, de ter que fazer o famoso layoff e ter que dispensar, porque isso é natural da volatilidade de uma startup. Mas a gente, como Fisher, garantir que, se fizer sentido, se estiver adequado ao momento de alguma outra startup, a gente consegue fazer um esforço de realocar. Isso a gente faz de fato e tem conseguido fazer historicamente. Uma coisa também ligada a tudo isso é a troca de experiência entre os empreendedores no dia a dia da startup. Então, a gente tem um escritório aqui em São Paulo. Nesse nosso escritório ficam 5 startups. Então, os fundadores trocam continuadamente e a gente faz rotinas de troca de conhecimento entre os fundadores para resolver problemas. Entre os fundadores e as suas equipes. Tem muita equipe que trabalha meio que junto, uma do lado da outra. E está fazendo problemas totalmente diferentes.
ou tecnologias muito diferentes, mas a troca de conhecimento é contínua. E em relação, ainda explorando a ideia da mortalidade das startups, né, que é muito alta. Então, estava falando com alguns VCs recentemente nos Estados Unidos, eles falam, no meu portfólio eu entendo que das 10, 9 vão dar certo, não vão dar certo, 9 não vão dar certo, uma vai dar certo, mas demora para ter o Product Market Fit e depois ser economicamente viável. Aí, você falou em algumas vezes, você mencionou a questão dos bilhões, né? Então, problema de bilhões. E por falar em bilhão, vamos falar então do valor econômico dos unicórnios, né? Você tem um monte de unicórnio, acima de $1 bilhão. Então, poxa, o valor das startups bilionárias, pela sua experiência, reflete o impacto econômico delas no negócio ou tem a ver com o potencial delas? O que explica se uma startup recebeu aportes milionários ou bilionários, de repente ter um valuation que muitas outras empresas tradicionais não chegam nem perto e que são mais rentáveis? No caso específico, eu não tenho, claro, assim, caso a caso, eu não consigo avaliar, mas acho que tem alguns fundamentos, que é o ponto que você está falando, do que a gente deveria estar analisando no negócio de forma mais aberta e discutida no âmbito de negócios, se a empresa está chegando lá e justifica o valor que ela está... Se alguém está pagando e alguém profissional está pagando por essa participação, ela vale. Está dado isso. Não importa. Assim, é que a gente fala marcação de mercado. Se alguém tomou uma decisão, educada ou não, de comprar a participação, já está marcado o valor. Está dado. Ponto. Mas acho que dois fundamentos que são muito, muito importantes para você avaliar negócio de tecnologia. Um modelo de negócio, então, dá 2 exemplos aqui, SaaS e Marketplace. Tá? SaaS é você vender software de forma recorrente por assinatura. Tá? Marketplace, Mercado Livre e afins. As métricas de faturamento e de crescimento são um pouquinho diferentes. De faturamento, o faturamento mensal, a taxa de crescimento mensal ou anual do SaaS, e do Marketplace é um pouquinho mais espaçado, um pouco mais do que o mensal, porque ele é muito mais complexo de gerar volume. E a métrica de valor é o GMV, quanto ele movimenta de vendas gerais de mercadoria, não quanto ele fatura, mas quanto ele movimenta. Dando 2 componentes para todo mundo começar a entender como se avalia esses negócios. Pensa o seguinte, uma companhia que cresce 20% ao mês, ela praticamente duplica a cada 4 meses. Dá 80% linear, mas no compound ela duplica a cada... Então ela vai crescer mais de 4 vezes no ano. Certo? Sim. Então, a questão é que se essa empresa está nessa taxa por 2 anos... Você não está comprando quanto ela vale hoje, mas quanto ela vale no futuro. Então ela vai valer 3 vezes mais daqui a 1 ano. Então não tem problema eu pagar algumas vezes mais do que eu estou vendo aqui, que é a visão tradicional de economia real do faturamento, do caixa, fluxo de caixa descontado, múltiplo de EBITDA. Porque a taxa de crescimento é tão grande que essa empresa vai ser totalmente diferente daqui a 2 anos do que a 3 anos, 4 anos, 8 anos. Então você está comprando com desconto o valor futuro de uma companhia. Isso que a gente não é intuitivo, não é normal. Você tem que estar com muita vivência e estar analisando a natureza do negócio, se é venda de software, SaaS, se é marketplace, por exemplo, se é fintech, Uber, por exemplo, o Uber é o marketplace, se tem fintech no meio, porque fintech você tem várias formas de ganhar dinheiro ao redor de fintech, mas uma coisa que tem em comum em todo esse negócio de tecnologia é a taxa de crescimento. O negócio tem que estar crescendo de forma forte e sustentável. Que daí é o caso, a gente então viveu alguns casos no Brasil, é legal, você estuda, vocês discutem o caso do Nubank, que é emblemático, a gente devia estar falando mais abertamente, porque acabou de acontecer, assim, comprovou o caso, e o valor que as pessoas estavam pagando pelo Nubank. Ele traz mais retorno para o investidor do que o Itaú. Uma empresa de 12 anos, um pouco mais que isso agora, traz mais retorno do que o Itaú. Com uma quantidade de ativos, que é a métrica de banco, acho que 20 vezes menor.
Então, tem a mesma quantidade de clientes, 100 milhões no mundo. Com uma fração do número de funcionários, sem agência, sem, né? Exatamente. É um modelo muito mais escalável, muito mais interessante. E não é óbvio, né? O Daniel estudou em Darden, eu também, e fazem imersões em vários países, né? Que os alunos podem escolher e tal. E aí, durante um tempo, os alunos vinham para o Brasil. E acho que foi 2015 ou 2016, foram visitar o Nubank. E assim, mais da metade da turma falava, não tem como, olha o valor, não vai dar lucro, não vai. Olha só hoje, né? Não é óbvio, não é óbvio. Não é natural, então por isso que acho que tem um tema que eu insisto, e pela minha vivência que eu comecei em tecnologia, que é o poder de tecnologia que a gente está vivendo hoje, assim, desde coisas do dia a dia, o Apple Watch, afins, não importa, mas o poder de software, né, assim, então, software e tecnologia, outras tecnologias, agora a gente vai já começar, já está vivendo AI, ele leva essa exponencialidade a um custo muito baixo. Então, tem um quê de abstração muito grande para quem não está versado nesse ambiente de tecnologia, né? É verdade. Desde que não invista nas soluções do Adam Neumann, né? Do WeWork, e agora está tentando outra, tá ótimo. Porque daí acho que vem também a questão de quem que é o empreendedor por trás, né? Eu imagino que esse seja um fator importante para vocês avaliarem uma startup. Quem que é esse empreendedor? O que ele fez? O que ele já estudou? O que ele já viveu? Eu acho que tem alguns elementos que a gente analisa, assim, óbvio, assim, não existe gente perfeita, isso nunca vai existir. Você tem que mesmo que você fala, pô, empreendedor é um super homem, eu desconsidero isso, assim, nos Estados Unidos a gente é muito influenciado por essa narrativa do empreendedor de sucesso, uma super pessoa. Acho que tem muito a ver a cultura americana que influencia esse setor, mas isso não é verdade. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes no empreendedor. O domínio técnico de conhecimento. Quão sólido ele é e profundo ele é. Ele pode ser um conhecimento técnico, muito técnico em tecnologia. Ele pode ser até de negócios, um cara que teve uma supervivência em vendas, ou criação de negócios normais. Ele pode ter uma vivência exclusivamente setorial. Ele sabe muito de um setor, é o cara do setor, né? Esse é um elemento de profundidade de conhecimento. O segundo é essa questão, como eu falei, de estar aberto para ir se transformando, assim, porque é muito forte a jornada de criar tecnologia e viver esses ciclos. Então, um conceito que a gente usa no dia a dia de tecnologia são as sprints, né? Que de forma clássica são 15 dias. Então, a cada 15 dias o produto se muda, se transforma. Você tem 2 produtos diferentes. A cada mês, você tem, no mínimo, 24 produtos diferentes se você só tem uma squad, um time de tecnologia. Se você tem vários times, olha a diversidade de produtos que você pode ir criando. Então, a potência é quase que... Eu brinco com o chão de fábrica, isso aqui, né, da nossa linha de produção. Ele é muito potente e muito rápido. Então, você acompanhando essa velocidade de criação de produto, entendendo, daí já começa a questão de velocidade... ele ter essa habilidade de abstração de ver que o que a gente está discutindo hoje é daqui a 3 meses, que é muito diferente do que eu estou vivendo no produto na mão e que vai ser muito diferente no final do ano. E a última coisa é realmente assim, uma ambição de construção, no sentido de que tem esse termo também, assim, ser apaixonado pelo problema, ser um problema grande e não pela solução, porque eu quero resolver um super problema do Brasil ou do mundo. Isso que move. Então, você estava brincando do Adam Neumann, ele é o estereótipo desse cara ultra ambicioso e que vende isso, que ele é o cara que ia mudar a indústria imobiliária do mundo. Não estava tão errado. Só não valia aquilo que estavam pagando. Que o SoftBank colocou. Mas ele mudou, entendeu? Mudou. Então, você vê que assim, a gente fica olhando esses 3 elementos. Não obrigatoriamente precisa ser os 3, mas a gente precisa saber qual a pessoa está trazendo para compor o time. Daí a questão da composição do time é muito importante. Porque você pode ter um cara muito técnico, profundidade técnica, que às vezes não tem a mesma ambição de um cara de negócios. Pô, mas um move o outro, entendeu? E assim vai. Criar uma startup é muito legal, você criou várias.
Agora, vender uma startup é melhor ainda. Aí é melhor. E você já vendeu também, inclusive para o Quinto Andar. Sim. Como é que é esse processo de exit das startups? É suado, viu? Pode ficar tudo muito bom ou não tão bom, assim como a gente espera, né? Porque no final é o fechamento de um capítulo, né? Não importa como vai ser o final, o the end, o final ali, você tem que ter consciência que é o fechamento de um capítulo e se preparar para isso. E daí vai muito já da vivência que você teve, a gente na Fischer tem, alguns empreendedores já têm, de ter feito essas vendas de forma seriada e saber o que é o processo de venda de um negócio e do negócio, dominar muito bem o negócio que você está vendendo e quem está comprando, o que ele está comprando. Essa conversa tem que ser muito aberta e muito franca, cada vez mais no mercado que a gente está. Isso é uma coisa. Então, você dominar o processo. A segunda parte, e eu gosto muito o livro do fundador do Waze, esqueci o nome dele, ele traz muito esse pragmatismo, talvez por ser israelense, que as discussões são muito pragmáticas. Então, é assim, você precisa meio que tirar todo o romantismo que você viveu, todo o suor que você viveu e focar nesse capítulo que é a venda do negócio. E conseguir extrair valor, porque até então você construiu o valor. É uma coisa, construir valor, porque a companhia... Se você está sentando nessa mesa, tem valor para alguém. Então você construiu e agora está no momento de extrair o valor, mas que seja o mais fair para os dois lados. Isso é uma coisa importante, até aprendi com os meus sócios da Fischer, que não dá para ser ganancioso, querer ter tudo, porque é só um capítulo da tua vida. Muitas vezes os retornos, os pagamentos são espalhados no tempo, muitas vezes tem uma troca de participação, você vai ficar sócio do cara que está te comprando. Tem um earnout, tem metas. Muitas vezes você vai ser incorporado na equipe, a tua equipe vai... Todas as pessoas que você contratou vão para uma nova casa, com novos chefes. Então, a discussão é muito mais ampla do que só financista, entendeu? São vários aspectos que você tem que pensar. E daí, realmente a gente viveu essa questão com o Quinto Andar, que é qual é o melhor negócio, qual é o melhor deal, né, para todo mundo aqui. A gente tinha um dilema nesse momento, porque a companhia estava explodindo, estava exponencializando, então... se eu fizesse uma outra rodada de investimento, ela ia valer muito mais. Muitas vezes, quando tem aquisição, a aquisição não é o mesmo valor do que se eu fizesse uma outra rodada de investimento. Mas é um valor, alguém está te dando dinheiro. E não só para você, mas para os empreendedores que estiveram com você, para as equipes que ganharam participação. Então tem um quê de responsabilidade de você ter esse pragmatismo e saber que é isso tudo que está em discussão e buscar o melhor negócio para todo mundo. Acertar o timing deve ser difícil mesmo, né? Porque você fala, insisto mais e corro o risco de quintuplicar essa cifra ou vendo agora e coloco no bolso, né? Não, a gente teve bastante essa discussão nesse caso específico e ele nos trouxe algumas lições, tá? A primeira é inevitável em algum momento, se você está fazendo um bom trabalho, alguém tentar te comprar. Mas que a gente cria empresas para serem compradas e não serem vendidas. O que significa isso? Você tem as melhores empresas do mercado que você está atuando. Essa tem que ser a ambição. Se você está com um problema grande, você está montando a melhor empresa que é referência, vai ser natural alguém se apresentar para você. E que seja dessa forma. Porque a gente cria os negócios para estar sempre nesse lugar e ter essa condição de opcionalidade. Se eu continuar nessa jornada, eu vou construir mais valor, eu vou conseguir capturar mais valor, ou o melhor momento para eu realizar um valor. Daí essas reflexões a gente começou a incorporar de forma mais concreta nos negócios que a gente começou a construir. Porque muitas vezes para você o que é uma empresa principal, que você deu sua vida por aquela startup, para outra que vai adquirir essa startup, ela vai ser um instrumento para algo muito específico, é uma adjacência, né? Total. Diferente. E não só isso, muitas vezes tem o cara com quem você está negociando, tem um cara que vai ser seu chefe e tem o fundador dessa empresa que está te comprando. Ou CEO. Sim. Muitas vezes as pessoas têm um romantismo, eu estou sendo comprado por, de novo, Nubank, o Vtex, super empresas, Magalu, comprou muito.
vou trabalhar com o CEO. Você está longe de ser o teu chefe. Você está negociando, você sabe que você está negociando que não é o cara que é o teu chefe? Como está o teu chefe, o futuro chefe, nessa conversa de aquisição? Você vê como assim, tem coisas muito práticas, mas que nem fazem parte, muitas vezes, do raciocínio de quem está vendendo, porque está atraído pela ideia de vender um negócio. Muitos querem fazer algo e o propósito maior acaba sendo para vender no futuro e para conseguir, com 35 anos, se aposentar. Outros têm, de fato, um propósito, têm uma experiência no negócio. Então, o que você está vendo nesse ecossistema, né? Você vê mais pessoas com mais propósito ou você vê com pessoas mais gananciosas e ambiciosas pelo dinheiro? Putz, ótimo ponto, Leandro. Eu acho que a gente está encerrando um ciclo de pujança, né? E que atraiu muita gente gananciosa. Que foi muito atraído pelo potencial ganho financeiro. Como a gente efetivamente teve sucesso no Brasil de criar um ecossistema que está de pé, está funcionando, de empresas de tecnologia de muito sucesso, já internacionais e afins, e que essas empresas geraram riqueza, a gente precisa falar disso. Elas construíram valor e geraram riqueza. E a gente viveu isso de 2012 a 2022, a gente viveu isso. Então, mas isso atraiu uma geração, geralmente de gente mais nova, assim, no território da faculdade, 25 anos, 30 anos, atraída pela riqueza, pela chance de ficar rico, ou muitas vezes pelo status de ser um CEO, cofundador de startup, né? E eu acho que esse momento mais depressivo do mercado, agora que reduziu o investimento de startups, está mais difícil, mas ele já está voltando de novo, ele serviu muito bem para ter esse ajuste. De novo, o cara que continuou, seja continuou o que ele estava fazendo, não saiu, ou tá vindo agora, é um cara muito mais movido, brilho nos olhos, para resolver um grande problema. E acho que esse é o perfil mais ideal, mais sólido de o cara com a ganas, né, de criar o famoso sonho grande, de construir coisas grandes, tem sido mais o perfil agora. Uma das empresas que está no portfólio de vocês é uma que, vez ou outra, eu vejo material curto e tal, que é a Snack. Eu não sabia, eu não tinha ideia o que era a Snack. Eu só falei, nossa, que infográfico interessante, que eu tinha encaminhado, printava várias vezes. O que é a Snack? O que vocês têm a ver com eles? Somos nós, né? São vocês! Você é a Snack. Então, a Snack é fruto dessa cabeça de criar produto e criar a empresa a partir de algo. Então, é muito mérito dos meus sócios, o Carlos Gamboa e o Pietro, que começaram a produzir conteúdo na Fisher para educar. Tudo isso que eu estou conseguindo contar é uma síntese de várias coisas que a gente vem estudando e aprendendo. E o Pietro tem uma forte habilidade de ir sintetizando material e produzindo material. E o Gamboa de ir apresentando esses materiais para o mercado. E aí a gente criou a Fisher Content. Aí um braço da Fisher de produção de conteúdo. O que aconteceu? Teste de produto. Começaram a pagar por isso. Chegou uma grande consultoria, a auditoria e falou: pô, vocês fizeram um reporte de fintech? Não vi ninguém fazendo esse reporte. Posso patrocinar e distribuir para os meus clientes? Claro, né? Quanto é aqui? Questão de valores, né? Aqui. E daí a gente começou a produtificar os reportes. Isso começou a ter a famosa atração. Começamos a fazer alguns outros conteúdos, um fast content. E daí a Fisher começou a ficar mais conhecida por conteúdo do que o Venture Building. E daí, em 2020, a gente já sentia um pouco isso em 2019, 20 ficou claro e falou, vamos fazer um negócio independente, criar um nome legal para ter independência e entrar no ramo de produção de conteúdo. E fizemos a Snack. Hoje tem uma equipe própria, a Julia Toca, CEO, ela puxou muito desse conteúdo. A linguagem estética que a gente criou, o Pietro acabou criando, mas hoje em dia o time é autônomo, independente. O Pietro ele não está mais tanto no dia a dia, a Julia toca, ele faz o papel de chairman na Snack. A gente recebeu até investimento da Startse, a Startse virou sócia da Fisher na Snack, a Fisher ainda é majoritária,
E a gente fica explorando formas criativas como vocês de gerar conteúdo, mas com o objetivo de trazer conteúdo específico sobre o setor de tecnologia e inovação e sempre explorar formas criativas de trazer esse conteúdo de forma sintética. Esse é meio que o escopo de atuação da Snack. Por isso que é um hoje pouco... faz relatório, coisa assim? Faz também, faz. A gente ainda é bastante contratado por corporações. Tem várias corporações parceiras da Snack que a gente produz conteúdo público ou conteúdo mais privado, de uso privado nas corporações. É porque imagina aquele negócio de você receber um report, sei lá, executivo, receber um report, que daí você abre no seu celular, aí você vai abrir no seu celular, aí você vira a tela, aí ele fica num formato, aí você vira... É difícil, né? Eu acho que hoje, por exemplo, vocês devem estar fazendo muitas coisas pensando no acesso via um smartphone, por exemplo, para um CEO, para um diretor, para executivos conseguirem olhar rapidamente. Exatamente. Essa é uma dos desafios de forma de apresentação. E acho que tem uma questão de aterrissar conteúdos complexos, tipo isso que você está falando. Como explicar o valuation? A gente está publicando agora. Como você explicar que a NVIDIA começou a valer mais do que a Apple e a Microsoft? Por que uma empresa de chips vale mais? Pô, vamos criar um gráfico que conta essa história. Você, num gráfico do Instagram, conseguir transmitir isso. Essa é um pouco a habilidade da Snack em produzir esse tipo de conteúdo na palma da mão. Eu já repostei várias vezes, não tinha ideia que existiam bilionários por trás, investidores, tá vendo? uma corporação. Achei que era, sei lá, uma iniciativa de alguém muito criativo, um pequeno time. Legal saber, olha só. E uma outra interessante também, acho que é a Octa, né? A gente já entrevistou aqui, já recebemos o Rufino, e o filho do Rufino tá com vocês na Octa, focado em reciclagem automotiva. Então, pode falar um pouquinho mais da Octa? Pô, legal. Então, realmente o Arthur, o filho do Geraldo, é o nosso sócio. O Arthur é esse caso que eu estou explicando de empreendedor que tem um domínio, é o cara do setor de reciclagem automotiva, que a família criou a principal empresa de reciclagem automotiva do Brasil, que acho que vocês contaram a história com o Geraldo, a JR Diesel. O Arthur foi o líder desse negócio por cerca de 8 anos. E ele começou a explorar muitas coisas, é um cara muito visionário, muito criativo, inquieto. Ele regulamentou o setor de desmanche, ajudando o governo estadual a criar a lei dos desmanches de 2013, que virou uma lei federal em 2014. O que ele fez? Ele doou o método da JR Diesel, que era o único que garantia a rastreabilidade, para a lei e que virou o padrão dos DTs. Tá, isso ele fez em 2014. Ele ajudou a Porto Seguro a criar o desmanche que chama Renova Ecopeças. Ele foi contratado por montadoras para montar outros negócios ligados à reciclagem automotiva. E ele tinha uma visão de que o setor de reciclagem automotiva tinha que sair dessa pecha de desmanche, de informalidade, de criminalidade, e a gente efetivamente potencializar o uso de peças usadas ou recicladas no Brasil. Que é isso, é reciclagem automotiva. Você desmonta um carro que está em meia vida ou final de vida, mau uso ou PT, desmonta com técnica para você vender peças usadas. E o Brasil, um país de renda média, todo mundo sabe que todo mundo consome peça usada. Então vamos acertar isso e organizar a cadeia de reciclagem automotiva. E a visão da Octa é ser tipo o Airbnb dos desmanches e dos vendedores de peça usada. Entendeu? Então, seu conector, por tecnologia, uma parte de marketplace de veículos, outra parte de marketplace de peças, para ajudar a organizar o processo de venda de veículos de meia vida e final de vida para os desmanches regularizados e ajudar esses próprios desmanches a vender a peça usada de novo por frotista. E daí a gente fez a circularidade através de tecnologia. O Arthur tinha a visão de tudo isso de potencializar, nós, Fischer, que criamos com ele a Octa, que articula toda essa visão que eu estou contando para vocês, e já desenvolvemos esses 2 produtos. E a partir da Octa a gente criou um terceiro produto que viabilizou políticas governamentais que estão saindo agora super novas, que vão obrigar as montadoras a ter cota de reciclagem automotiva. Como a gente viabiliza isso? Com certificado de desmontagem. Então a gente atesta pelo processo da Octa e a tecnologia que a gente coloca no desmanches, que todo o processo de venda e desmontagem é não só conforme legal, mas encerra a vida do veículo. E tipo, o certificado é um atestado de óbito, entendeu? E que daí com isso esse atestado ele pode ser comercializado,
que é o certificado. E agora as montadoras podem começar a cumprir uma cota de reciclagem, porque seja elas promovendo a reciclagem ou comprando a cota de outros, elas conseguem atingir a obrigação que o governo vai impor. Então, essa é um pouquinho a horta, a gente... Interessante. Tem adjacências, por exemplo, o Mercado Livre vende bastante, né? Peças usadas, OLX também. Então, eu imagino que seja como... É algo como falar num marketplace de nicho, né? Versus um generalista que a parte de autopeças é uma das categorias. E sabe que informações que a gente tem, que a parte de autopeças é o terceiro setor do Mercado Livre. É muito relevante. E a parte de peças usadas também. É uma parte relevante da parte de peças, né? Só que não é um marketplace especializado nesse tema e é super grande. Daí volta na questão do tamanho do mercado que a gente estava falando. Então, quando eu conheci o Arthur, ele começou a me contar, eu falei, quando na vida eu vou entrar no setor de desmanche? Assim, nunca. Mas ele começou a me mostrar a visão e a potência da visão. Só fazer um parênteses. E quando eu vi nas suas redes sociais, né? Eu te conheço há tempos, eu falei, mas o que o Daniel tá fazendo nesse setor? Mas é a potência e o impacto do setor que me atraiu. E essa visão que o Arthur conseguiu me capturar, e não só a mim, mas todos nós da Fischer, a equipe da Fischer e os investidores. A gente tem investidor institucional, fundo de impacto que já investiu na Octa, diversos investidores. Então, a questão é, hoje no Brasil, a gente desmonta 500 mil veículos, tá? Basicamente de seguradoras e os pátios de DT, que são os carros confiscados pelo DT. O DT faz leilão, fica lá. Só de DT, vocês chutam quantos veículos estão estimados em pátio de DT no Brasil? Parado, travado, enferrujando, apodrecendo lá. Apodrecendo. Puxa. Vai ser um chute muito longe, fala aí qualquer coisa. Um chute, o quê? Uns 60, 70 mil? Mil? Não? Não sei, 1 milhão. Então, o Doni tá mais quente, mas ele tá longe. Mesmo assim tá longe. Tá longe? 12 milhões. 12 milhões? 12 milhões. Só em Minas tem 3 milhões. Eu achei que tivesse um giro maior. Não, eles não conseguem, porque apesar de eles leiloarem bastante, não é um processo natural para todos os DTs ficarem leiloando e como é o processo de leiloar. E mesmo nos leilões que a gente vê... As pessoas largam lá mesmo, então, não tentam recuperar. Perdem o poder. Meu Deus do céu. Então, para ver o tamanho do problema que a gente está atacando, uma parte do problema. Então, o Brasil, que tem 100 milhões de veículos, ele devia estar reciclando 5 milhões de veículos por ano para ter saudável a gestão do seu parque de veículos. A gente está fazendo 500 mil de forma totalmente desorganizada. Então, olha o tamanho da potência. Sim. Então, se a gente fizer isso, levar para esse caminho, a gente cria um setor de 40 bi de reais. Então, por isso, quando a gente começou a trocar muito da virtude do Arthur de ter essa troca, sempre teve essa troca muito aberta, educativa, com o setor automotivo e com o governo. Inclusive, a gente foi convidado por uma montadora para ir para o Japão entender como o Japão trata a reciclagem automotiva, que é super relevante para eles. Eles exportam peça para 70 países. A gente foi educando o governo, mais o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, MIDIC, que faz as políticas ligadas ao setor automotivo. E estamos educando desde 2021 com todo esse conhecimento, que levou eles a embutirem essa cota de reciclagem automotiva nas montadoras. Que doideira. Ô Daniel, alguma das startups que você fundou ou das startups nas quais você investiu falhou miseravelmente? Quebrou? Sim, mas eu acho que assim... Por quê e qual foi o aprendizado? Eu vou contar a minha história para não... eu empreendi pela primeira vez em 2005. Foi super inovador. A gente começou rastreamento de veículos e logo a gente foi rastreamento portátil, que me levou a desenvolver um celular para criança e para pessoa de idade. Isso foi em 2006. Não tinha todo esse ecossistema, não tinha investidor. A gente foi conseguindo investimento, a gente foi pedalando e acabou o dinheiro. E eu fiquei com uma super dívida, eu tinha 27 anos, fiquei com uma dívida milionária na mão para resolver. Fiquei preso nessa situação mais 2 anos, quase 3 anos.
para equalizar, estabilizar a empresa, fazer todos os layoffs e começar a abrir outro mercado, começar a voltar a faturar, negociar dívida. Felizmente eu consegui encerrar esse capítulo, consegui fechar a companhia, consegui chegar no acordo com os meus sócios daquela época. E daí que eu fui fazer MBA, que logo em seguida conheci o Leandro. E foi muito difícil, foi muito difícil. Foi um processo de digestão muito duro. Virar a página e fazer um MBA fez parte desse processo para eu me aprimorar tecnicamente. Eu tinha sentido que eu tinha vivido muita coisa do dia a dia, aprendizado do dia a dia empírico. Todo mundo fala que assim, MBA da vida, né, empreender, é mais ou menos. Porque é muito estruturado, você não tem método, você não tem um professor te guiando, assim, você não está incorporando fundamentos, você está vivendo o dia a dia. E daí eu precisava então de um momento para repaginar e assentar todos esses aprendizados. Mas acho que tem um ponto, Doni, muito legal que você está perguntando, que é como a gente lida com fracasso no Brasil. E acho que a gente lida mal. por experiência própria aqui. Principalmente ligado a negócios, né? Porque esse é o ponto, assim, deu muito errado o que você estava falando. O empreendedor fica com essa pecha de fracassado, mas, ele tentou, mesmo que todo esse impacto que a gente está criando, não chegue lá, e é bem provável, estatisticamente, a gente está levando para o contrário, acho que a gente vai chegar lá. A estatística joga ao contrário. E a gente está construindo contra a estatística, então deveria ser mais aceitável, e acho que está começando a ser essa questão de não dar certo. E não receber a pecha de fracassado. Não existe isso, principalmente se você tentou duramente. A segunda coisa é que realmente, se você quebrar, se você ficar com dívida no Brasil, você está bem ferrado. Principalmente na questão tributária, na parte com bancos também, você tem que ter muita atenção a isso, e felizmente eu não passei por isso, eu consegui equalizar tudo isso, eu sabia disso, por isso que eu fiquei 2-3 anos tratando de tudo isso. Mas é um tema muito, muito sério no Brasil. Você dificilmente vai conseguir recuperar crédito e afins e voltar a empreender na mesma força que talvez você teve numa tentativa. Mas acho que acima de tudo é a gente lidar também muito bem com sucesso de quem teve sucesso. E isso um pouco, às vezes, tem um pouco a cultura de se diminuir ou falar mal de um case, como a gente construiu, a gente está falando de vários cases, vocês falam de vários cases de sucesso, isso devia ser motivo de orgulho para a gente. A gente tem tanta empresa que a gente construiu nos últimos anos, já se internacionalizaram, fizeram IPO fora, empregam tanta gente, constroem tanto valor. A gente já está falando cada vez mais de cases, e isso ser referência para cada vez mais empreender. Acho que a gente está nesse movimento diferente desse peso do fracasso. Então, te respondendo assim, é difícil, é um desafio, tem um peso emocional muito grande. Então, se por acaso algum amigo próximo não deu certo, acolha um amigo. Se tiver dívidas, faz um family and friend. Não, mas não sei lá. Mas acolha, não sei se não precisa se meter no passivo dos outros, mas acolha, pelo menos. Mas, acima de tudo, estimule que o cara vá para a próxima, entendeu? Porque acho que esse foi o meu caso. Eu consegui fazer MBA, depois ser executivo, fazer consultoria, executivo e consegui criar outras trilhas que me levassem a voltar a empreender. Eu me preparei para isso. Eu me preparei pessoalmente, tecnicamente e com a minha família. É uma discussão que a gente tem há anos, para eu voltar a essa exposição de risco. Tem que ter consciência do risco que você está se colocando por tudo isso que a gente está falando. Então é meio que um projeto de vida que, infelizmente, no Brasil tem que ser lidado dessa forma. É um projeto de vida. Em outros países, clássico nos Estados Unidos, isso é muito mais natural, faz parte do dia a dia do americano. É verdade, é verdade. E você precisa ser, por exemplo, você é agnóstico de setor, né? Porque ao mesmo tempo que você está com a Beaver em Machine Learning, inteligência artificial, você está com reciclagem automotiva, você está com empresa de conteúdo, e talvez, inclusive, a sua vivência como consultor tenha ajudado isso, né? Então, como que foi assim? Porque você, naturalmente, depois do MBA, ainda mais estando lá nos Estados Unidos, numa top school, você tinha acesso para buscar oportunidade de empreendimento que estava acontecendo lá, trazer rapidamente para o Brasil, testar conceitos,
conceito, mas você foi para consultoria, né? Acho que a consultoria me deu essa versatilidade bem notado. O MBA também ajudou, porque principalmente o método que a gente segue em Darden, que é de casos, né, estudos de casos, ele já vai dando essa bagagem no dia a dia. Eu brinco que a experiência completa de MBA é você fazer MBA e consultoria, né? Porque daí a consultoria você começa a implementar toda essa vivência de diversidade no dia a dia, nos projetos. E acima de tudo, que é um termo americano, mas é assim, você ganha os frameworks, né? Você ganha os métodos, rapidamente você vê qual método eu vou usar para resolver qual problema de negócio. Uhum. E eu acho que eu acabei me treinando para isso, entendeu? Que me leva a eu conseguir analisar vários setores. Eu acho que tem várias carreiras que conseguem dar isso no Brasil. Consultoria é uma, às vezes um pouco de banco de investimentos também é outra. Se você está numa área comercial que vende para vários setores, principalmente de tecnologia, você também vai ter acesso a vários setores. Eu acho bem rico e importante alguém em algum momento assim, na carreira profissional ter a exposição a vários setores, porque dá essa versatilidade. E isso é interessante. A gente fala bastante do setor de educação, né, Doni? Uhum. E isso é interessante, porque a gente vê muita gente tentando empreender só a partir dos erros e acertos, dos próprios erros e acertos, aí faz uma imersão de 3 dias, né, e milagrosamente acha que está preparado para conseguir, tecnicamente, enfrentar a vida. Então, assim, acho que você mostra que não é bem assim, né? É bem complexo, bem difícil, mas felizmente factível, e a gente está pavimentando esse caminho com a prática de Venture Building. Então, fique à vontade de acessar o nosso site e tudo. Acessar www.fischervb.com. fischervb.com. Tem nas redes sociais também? Tem nas redes sociais, no Instagram, e também a gente publica próximo da Snack também bastante conteúdo. Eu acho que uma última pergunta. Valeu a pena fazer MBA fora? Vale a pena hoje se seu filho falar... Não vai falar porque tem menos de 10 anos, né? Mas se daqui, não sei, 15 anos... Aí tudo vai ter mudado. Esquece seu filho. Ele vai pagar em cripto, né? Não, fazer imersão não. Se falar que vai fazer imersão 3 dias, não vai fazer. Não. Pra você, valeu a pena fazer um MBA fora do Brasil? E hoje, se alguém te perguntasse, devo ir, você diria vai ou não? Sim, vale a pena. Sabendo que é uma experiência de vida. Se você ficar fazendo a conta econômica, você está indo pelo caminho errado. Você tem que saber que é um investimento significativo, hoje em dia, o valor de um apartamento. Você está investindo em um apartamento em educação. E você tem que saber como você vai tirar fruto dessa educação nos próximos 5, 10 anos para isso ter o retorno econômico. Uhum. Para mim teve. E acho que para todo mundo, falo da minha escola, teve. Indiscutível. Indiscutível todo os mundo. colegas lá do MBA de Darden, todo mundo tá bem. Tá bem. Só quem faz PhD que precisa de muita aula. Modesto. Mas tá todo mundo bem. Eu acho que hoje em dia é importante... Eu peguei uma outra taxa de câmbio, outro nível de risco. Mas peguei financiamento igual um financiamento de imóvel, quase a dólar. Então a decisão foi complexa de qualquer forma. Então hoje em dia o que o pessoal tem feito mais nesse projeto de vida é já saber que faz sentido morar algum tempo nos Estados Unidos ou na Europa, conseguir um emprego por um tempo em moeda forte, para já ir pagando o MBA muito rápido. Naquele momento eu consegui um pouco de ir para a consultoria, foi porque não só a experiência, a bagagem, a companhia que eu trabalhei a Monitor é fantástica, mas eles também pagaram uma partezinha do meu estudo, mesmo depois. Então isso é muito comum nas ofertas de emprego de MBA. E por que você achou que vale a pena? Ou por que você acha que vale a pena? O que mudou para você? Foi o conhecimento? Foi o jeito de pensar? Foram os cases que você estudou, as pessoas que você conheceu e que depois viabilizaram projetos? Eu acho que tem 3 coisas que daí cada um tem que ponderar. Uma, a vivência internacional. Para mim foi muito relevante, onde a gente morava. Eu estava no centro da história dos Estados Unidos, que é a Universidade da Virgínia. A Universidade da Virgínia foi fundada pelo Thomas Jefferson, ninguém sabe, e foi o conceito de campus, que a gente fala de campus, ele criou na nossa universidade. Então eu estava lá no núcleo
do Centro de Conhecimento dos Estados Unidos. Supervivência. Segundo, a bagagem técnica. Então, muitas vezes o pessoal só olha essa bagagem técnica que a escola vai te dar e compara com a bagagem daqui. A gente já tem escolas com formação técnica de negócio já muito boas, mas isso é só um dos componentes. E o terceiro é qual o método da escola. Tem escola muito de case, tem muita mais de execução tipo Stanford, conhecida para próximo já ao setor de tecnologia. Já tem escola que é muito ligada a finanças, as de Nova York. O nosso método é muito de reflexão e de caso, estudo de caso, que leva a você ficar ligado. Você tem 3 aulas por dia, de 1h20, se eu não me engano. Você tem que ficar ligado todo segundo da aula, porque metade da nota de participação com só gente fantástica do mundo todo. E você tem que fazer uma participação numa janela de tempo de 10 segundos ou 30 segundos que vai mudar o curso da aula. Então, isso me formou no final, que é o famoso, o Leandro também é versado nisso, no método socrático que a gente estava conversando. Então, e que me leva, acho que talvez a aterrissar essa diversidade em negócios, daí de forma concreta, talvez por isso que a gente vai muito para a consultoria, porque eu já vinha meio acelerado, acho que eu sou uma pessoa meio acelerada de tecnologia, mas eu aprendi a ter isso com fundamento no MBA. Isso a minha escola, da Darden, da Universidade da Virgínia, deu. E cada escola vai dar essa terceiro componente particular. A gente brinca assim, então, sei lá, são ótimas escolas aqui em São Paulo, né? Mackenzie é muito diferente da GV, que é muito diferente do INSPER. É quase uma obviedade aqui, as de São Carlos são ótimas. Quando a gente fala isso aqui, todo mundo entende o que a gente está falando. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, então você precisa saber muito bem para que lugar você está indo, que cada lugar, cada escola vai te ensinar de um jeito e você vai sair de um jeito diferente. Para você valeu a pena também? Vai perguntar para o outro aluno, né? Às vezes fala, para mim, na verdade. Para mim, na verdade, olha. Inclusive, quero mandar meu currículo para ver. Não, mas olha, valeu a pena. Acho que o Daniel falou tudo. Na Universidade da Virgínia, na verdade, assim, quando eu fui para lá, eu fui por causa de um professor que era referência da minha área e que estava lá na Universidade da Virgínia. Eles têm vários professores que são grandes referências e eu não sabia onde eu estava, assim. Demorou, acho que 1 mês para eu ter coragem de entrar em certos lugares lá que eu achava tão imponente, sabe? É tão impressionante. Mas eu diria que sim, porque se você olhar a educação de uma maneira desagregada, você vai ver que mais ou menos 1/3 do que você precisa da educação é o certificado. 1/3 é o conhecimento técnico. E o outro 1/3 é a experiência, que daí envolve o network, envolve a vivência, nesse caso internacional. Então, se você olhar dessa maneira, né, você não está atrás só do certificado, você não está atrás só do conhecimento técnico, não é 100%, né, do que você vai aprender. Então, eu acho que assim, foi um turning point, foi uma mudança muito grande na minha carreira, e ainda mais fazendo nos Estados Unidos, você mora lá hoje, né, Doni? Muita coisa acontece lá à frente, então você conversar com as pessoas de lá, você vê direto da fonte, é algo fantástico. E estudar lá, eu tive a oportunidade eu estava no PhD, né, no doutorado, então eu acompanhava o meu orientador em disciplinas, para ser o monitor das disciplinas. Eu tive que fazer uma ou outra que ele pediu, isso você precisa conhecer mais, você vai fazer, né? Aí ele me perguntou, chegou um ponto que ele falou, você prefere acompanhar mais os doutorandos ou os MBAs? Os MBAs. Os MBAs. Era muito mais interessante, as discussões de caso, tudo que estava lá por trás, né? Sim. Então, quantos casos são que, dos 2 anos que a gente discute, são... Puta, acho que 800. 800 casos? 800 casos. Próximo de 800, porque são 250 vezes 3. Caramba, depois quase tudo com que você se depara no mundo dos negócios, você já viu alguma coisa que deu certo ou errado. Exato. Caminhos que foram trilhados, então, mas isso foram tomadas. É interessante, isso que já leva o método a você ver o que é importante para você analisar de forma muito rápida. Então, no começo, eu demorava 3 horas para ler um caso, sendo que eu tinha 3 por dia. Daí, o que eu estava contando, eu tinha que estudar até meia-noite. Depois de 1 ano, eu estava lendo em 40 minutos. Um caso de 10 páginas e respondendo, sei lá, fazendo em 1h20, sabe? Você vai ganhando agilidade e o método te leva a isso. O desafio, olhando para o futuro, né, o desafio é que ainda hoje as escolas estão tentando se adaptar, porque você falar que você vai investir o valor de um apartamento para ficar estudando durante 24 meses e, sabe, estudando bem pesado, para valer,
né? Então, as próprias escolas, elas estão pensando como que elas balizam isso, porque hoje 2 anos é muito tempo. 2 anos você já fez, aprendeu, errou e acertou com várias empresas ou em vários negócios. A próxima geração, né? A geração que hoje são os nossos filhos, com conhecimento muito mais disponível do que tem hoje. Então, para eu conseguir aprender da fonte, eu tive que ir lá, falar com os professores de lá, o Daniel também. Hoje, esses mesmos professores têm cursos no Coursera, tem vários vídeos no YouTube deles, inclusive com aulas filmadas. Então, a educação também, assim, eu acho que precisa também pensar em vários elementos de inovação, mas estudar é sempre importante. Estudar, não queira a sobremesa antes dos legumes e dos vegetais, né? Então, assim, você pode fazer a imersão de 3 dias, mas estude forte em algum momento da sua vida, porque vai te preparar. E estudar lá nos Estados Unidos é uma experiência sem igual, né? Ainda mais jogando futebol, como a gente jogou. Tinha que ir um pouquinho se divertir, né? Sensacional. Daniel Oelsner, cara, obrigado por esse papo, dessa entrevista, sensacional. Tenho certeza que todo mundo adorou também. Aprendi um monte e discussão boa. Que bom. Mas é um case para nós aqui. Ele já fez um case, inclusive, né? Ele tem um case publicado. Já foi lá na Universidade da Virgínia discutir. Então, Daniel, prazer te rever, obrigado mesmo, assim, sempre aprendizado falar com você e muito gostoso também falar com você. Obrigado por ter topado vir aqui. Eu que agradeço o convite, foi demais. Obrigado, Doni. Obrigado, Leandro. Vamos continuar conversando. É isso aí. E obrigado também a você que nos acompanhou até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo programa.